Obrigado, presidente, deputado Pedrosa. Bom dia a todas as pessoas aqui que acompanham, né, aqui presencialmente, aqui na mesa e também pelo YouTube, pela TV Câmara. Deputado Pedrosa, primeiro, parabenizar a condução de Vossa Excelência aqui nessa comissão. Acho que tem sido bastante transparente, né, a disponibilidade também de receber o conjunto dos movimentos da cidade, das entidades, né, de recepcionar esses questionamentos. Eu acho que isso é preciso também louvar e parabenizá-lo. É muito importante para a gente construir o orçamento, que é, do meu ponto de vista, acho que do conjunto dos técnicos e da Secretaria de Economia, é a principal peça, é a principal lei que essa casa vota, que a sociedade tem, porque é onde a gente aplica, de fato, a garantia dos direitos previstos na Constituição, na lei orgânica e dos serviços sociais que o Estado precisa apresentar para a sociedade. Quero aqui fazer algumas questões, deputado Pedrosa. Três delas estão direcionadas num debate sobre o orçamento da educação. Nós fizemos também uma audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Cultura para pensar, né, e avaliar os dispositivos da LOA, e chamamos e convidamos, naquela ocasião, as três secretarias, Educação, Saúde e Cultura, até para fazer o debate mais da política, né, do entendimento da secretaria fim, e vamos formalizar também, viu, deputado Pedrosa, para a secretaria essas questões que eu acho para nós são importantes. Uma questão que nos preocupa muito é essa diminuição apresentada, não só no Fundo Constitucional, e aí tem uma questão que é uma divergência sobre o orçamento da educação, no âmbito geral. Nós fizemos um questionamento já para a economia, e foi apresentado aqui novamente, que o orçamento da educação para a PELOA do ano que vem é de 14,3 bilhões de reais. Só que, quando a gente pega a própria PELOA, todas as unidades orçamentárias, a 18.101, que é da Secretaria de Educação, a 18.203 da Universidade do Distrito Federal, a 18.903 do Fundeb, a 18.904 do Fundo da Universidade Distrital, e soma com o Fundo Constitucional, pelo que está no texto da LOA, esse número não chega a 14,3 bi, dá 12,9. Então, tem uma discrepância de quase 1,5 bi. Então, a pergunta é onde está fixada essa diferença de valores, né, que foi apresentado pela economia e que na LOA a gente não consegue estimar. O do Fundo Constitucional bate, são 5,4 bilhões de reais, que tem uma diminuição, inclusive, da expectativa da LDO. E aí aqui também fica uma pergunta, porque na LDO de 2024, na estimativa de crescimento do Fundo Constitucional de 7,5%, a distribuição e a previsão era os 7,5% a mais para as três áreas, saúde, segurança e educação, e aí na LOA tem uma distribuição diferente com essa redução do orçamento da educação. Por que eu falo isso? Porque nos preocupa a aplicabilidade do mínimo constitucional. Eu já vou fazer essas perguntas em bloco. Eu esqueci o nome, André. Né, do André, sobre a questão do passe livre novamente. Por que eu vou insistir nisso? Eu entendo, e foi uma resposta dada pela Secretaria de Educação, sobre o entendimento da finalidade da política. O que nos preocupa? O artigo 2º da lei que institui o passe livre no Distrito Federal, a Lei 4.462 de 2010, diz o seguinte: a gratuidade concedida por essa lei, o passe livre estudantil, será custeada integralmente pelo Distrito Federal, por intermédio da FTrans, que destinará recursos específicos para tal finalidade. A Lei 6.334, de 2019, diz que o DFTrans é uma entidade incorporada à Secretaria de Transporte e Mobilidade. Então, por mais que eu entenda o motivo da aplicabilidade, apesar de ter algumas divergências sobre ela, do ponto de vista do arcabouço jurídico e legal que nós temos no Distrito Federal, o orçamento do passe livre, pelo que diz a lei, é um orçamento da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Não é e não pode entrar no cálculo e no cômputo do orçamento da educação, inclusive para o atingimento do mínimo constitucional, porque isso aparece na apresentação. Porque quando vocês apresentam o superávit do cálculo do mínimo constitucional, pelo que está colocado, tem um superávit hoje de R$ 176 milhões de reais, R$ 229.575 reais. Esse é o superávit quando a gente faz o cálculo que foi apresentado na PELOA do mínimo constitucional dos 25%. Nesse superávit está os 300 milhões de reais do passe livre. Então, se a gente retira os 300 milhões de reais que nunca foram colocados na história do orçamento do federal, até porque a lei, na minha opinião, veda esse entendimento, nós temos um déficit
de 130 milhões de reais do mínimo constitucional em educação, dos 25%. E falo isso porque esse déficit ele vai aparecer, seja do ponto de vista do debate jurídico, que eu acho que vai acontecer, mas do debate prático na escola. Porque nós estamos dizendo que, para o ano que vem, é uma novidade incluir nos 25% o passe livre. Só que, na realidade, significa que as escolas, a manutenção, reforma, estrutura, pessoal, todo o que compõe a rede, vai ter uma diminuição, na prática, de 170 milhões de reais. Porque vai ter menos dinheiro para chegar na escola. Então, do ponto de vista da política, inclusive, tem uma redução no orçamento real da educação, porque para ter o superávit, a Secretaria de Economia e o Governo Federal está entendendo que os 300 milhões do passe livre são incorporados. Então, eu quero fazer essa preocupação, porque para nós tem sido uma preocupação a questão do orçamento da educação. Inclusive, o Tribunal de Contas apresentou na semana passada um relatório assinado pelo André Clemente, com um estudo de janeiro de 2020 a abril de 2023, sobre o investimento do GDF na educação, e ele coloca alguns alertas, inclusive para o governo e para essa casa, de adequação desse orçamento, até porque nós estamos vigente o Plano Estadual de Educação, né, que estabelece como meta, a meta 20, a ampliação dos investimentos com base no PIB, e aí o estudo que o Tribunal de Contas apresenta diz que isso não vai acontecer, pelo contrário. Vou pegar aqui só o estudo, só para visualizar os números. Se a gente não considera o Fundo Constitucional, em 2015, o investimento em educação com base no PIB era de 3,19%. Em 2021, ele bateu 1,98%. Se a gente considera o Fundo Constitucional, ele sai de 4,21% em 2015 e em 2021, que é o último ano de estudo, para 2,98%. Então, tem uma diminuição preocupante. Então, essa é uma primeira questão que a gente queria colocar para a Secretaria de Economia e, a partir também do mínimo constitucional, o deputado Pedrosa, para ficar e fechar o tema educação, um outro entendimento que nós também temos questionado no Tribunal de Contas, mas também aqui a Secretaria de Economia, sobre para o cômpito dos 25%, a inclusão do orçamento da Universidade do Distrito Federal. Por que eu coloco isso? Porque a Lei 987 de 2021, que criou a Universidade do Distrito Federal, diz o seguinte no seu artigo 10. Dispõe que as despesas com educação superior não devem ser computadas para fins de atingimento dos limites constitucionais em saúde e educação. Então, de novo, quando a gente olha para os 25%, nesse superávit de 176 milhões, além do passe livre, também estão considerados nesses cálculos os investimentos na Universidade do Distrito Federal, que pela Lei Complementar 987 não deveria ser computadas para esse atingimento. E aí, de novo, eu coloco, acho que para além do debate jurídico, para além do debate técnico, para além do debate da legalidade disso ou não, o significado disso na ponta, porque isso significa lá na escola, nas 709 escolas que nós temos hoje de educação básica no Distrito Federal, significa de alguma maneira menos recursos. E uma outra questão, e aí encerro aqui só com mais duas, uma sobre o entendimento da DREM, a desvinculação de receitas dos estados e municípios. Qual que é o questionamento? Porque nós tivemos até 2023 a regra da emenda constitucional número 93 de 2026 e foi atualizada agora pela emenda constitucional número 132. Nosso entendimento é que, do ponto de vista da aplicabilidade, do entendimento de onde está a desvinculação, o entendimento jurídico deve ser o mesmo. Mas teve uma mudança na LOA que desvinculou a fixação das despesas aos limites vinculados, e não só depois a desvinculação das receitas. Por que isso é importante do nosso ponto de vista? Quando a gente pega dois fundos, principalmente o FAC, o Fundo de Apoio à Cultura, e o próprio fundo da Universidade Distrital, se você aplica a desvinculação aos limites, você já tem, na receita e na LOA, uma diminuição de 25% sobre esses valores. Então, o FAC vai sair de cerca de 100 milhões nos 25% da receita corrente líquida. O FAC, na verdade, é 0,3% da receita corrente líquida. Você sai dos 100 milhões, você tem um corte, uma redução de 25% na vinculação logo das receitas. Então, você já tem uma diminuição de largada e não de execução ao longo do ano, aplicando o entendimento da emenda constitucional 96 anterior. Então, tentar entender
qual foi o mecanismo utilizado pela Secretaria de Economia para mudar esse entendimento. E uma última pergunta, deputado Pedrosa, já pedindo também desculpa pelo número excessivo de perguntas. Aí uma questão de preocupação mais geral nossa, também pela comissão que nós temos feito. Quando a gente olha para o orçamento, e aí eu vou pegar de novo essas duas áreas que a comissão tem trabalhado mais, tanto educação quanto saúde, gera uma preocupação, porque toda vez que a gente pega os aumentos que estão colocados, os maiores aumentos de investimento dos recursos, eles estão para as transferências diretas para as instituições privadas. O deputado até colocou essa questão do detalhamento das PPPs, que eu acho que é fundamental, até para o controle dessa casa, mas vou dar dois exemplos. Na educação, você tem um aumento para o ano que vem de quase 500 milhões de reais de transferência direta para entidades de educação infantil. E na saúde você tem um aumento também de quase 500 milhões de reais, chegando a 1 bi 300 milhões no orçamento do IGES. Então, esse crescimento também do orçamento dessas duas áreas tem um alerta aqui para essa casa, até do ponto de vista da transparência. Eu nem estou aqui entrando no mérito da opção política da gestão. Eu acho que a gente vai fazer isso em outros momentos, não aqui. Mas uma dificuldade muito no controle. A deputada Paula, que é presidente da Comissão de Fiscalização, tem acompanhado essa dificuldade. Nesses contratos, o próprio Tribunal de Contas, nas duas últimas prestações de avaliação da prestação de contas do governo, coloca esse entendimento e essa preocupação, essa ressalva, principalmente nas contas da educação e da saúde, um aumento expressivo nas contratações terceirizadas e muitas delas com pouca capacidade do tribunal, dessa casa, dos órgãos de controle de fiscalizar. Então, como é que a gente também cria mecanismos para aumentar a transparência sobre esses processos? Acho que a economia tem um papel importante. Então, deputado Pedrosa, seriam esses questionamentos que a gente gostaria de fazer à Secretaria de Economia aqui. Obrigado, deputado Gabriel.